Bom dia, pessoal. Vamos lá hoje para mais uma aula de filosofia, a nossa aula 3. Hoje nós vamos falar de ética utilitarista. O próprio nome já diz mais ou menos sobre o que nós vamos falar, né? Vamos lá. Um pouquinho do contexto histórico para vocês. Acabou a Idade Média na Europa, né? O mundo estava saindo de toda aquela base religiosa, todo o pensamento filosófico da época era baseado até obrigatoriamente na religião, e esse período estava acabando. Isso no final do século XVIII, já estávamos entrando aí numa revolução industrial, já estávamos entrando no iluminismo, o iluminismo que foi aquele período na Europa de grandes evoluções na filosofia, na matemática, na geografia, em todas as áreas do conhecimento. Foi um período de muito desenvolvimento intelectual no mundo, né? Inclusive, principalmente na filosofia, que é o contexto histórico da ética utilitarista, né? E para falar da ética utilitarista, eu preciso falar primeiro para vocês dos dois principais autores, né? Que foi o Jeremy Bentham, que ele nasceu em 1748 e morreu em 1832. Ele foi o primeiro a formular todas as ideias do utilitarismo, né? Ele dizia o quê? Ele tinha uma frase muito importante, era assim: buscar o prazer e evitar a dor, né? Essa era a função da ética para ele, né? Ele dava uma medida para a ética. Quanto maior a quantidade de felicidade, prazer e resultados positivos, era esse o sentido da vida, de buscar sempre isso e minimizar a dor, né? Ele criou tem uma teoria que ele descreveu como hedonismo quantitativo, de quantidade, né? Era bem isso mesmo. Quanto mais resultados positivos, melhor. Entendeu? Independente do fato, dependendo do ato. Você vai, por exemplo, qualquer ato que você for fazer, né, ele vai ser medido conforme os resultados positivos. Você realizou um ato, ele deu mais resultado positivo do que negativo, então tá bom. Então é o caminho da felicidade. Isso segundo Jeremy Bentham, né? Teve um segundo filósofo, que foi o John Stuart Mill. Ele discípulo também do Jeremy, não diretamente, mas ele pegou muitas ideias do Jeremy Bentham e mudou, porque ele era crítico a algumas ideias do Jeremy, né? Que mais pra frente nós vamos ver. Ele criou já o hedonismo qualitativo, que focava muito mais na qualidade dos resultados positivos, não tanto ou só na quantidade, mas também na qualidade dos resultados, né? Ok, vamos lá. Vamos falar agora diretamente o que é o utilitarismo. Em primeiro lugar, a base do utilitarismo é uma base teleológica. Assim como na aula anterior falamos da ética aristotélica, a ética utilitarista também tem base teleológica. Só lembrando, teleológica, que é do fim, é da finalidade. É a finalidade, é o estudo da finalidade. A ética que estuda a finalidade, tá? Que mede as ações, vamos lá. Base teleológica e a ética, falando agora propriamente dito da ética utilitarista, ela é uma ética o quê? É uma ética, como falei agora que o Jeremy Bentham falou, que o Jeremy Bentham listou, é uma ética que que mede, né? É uma ética assim, praticamente calculista, que é calculada. Você calcula a quantidade de resultados positivos, né, de uma ação. Uma ação é uma ação ética quando ela tem a maioria dos atos positivos, das ações positivas. Mas eu vou falar vou dar um exemplo, que no exemplo é bem melhor. Eu vou dar um exemplo já usando a linha do hedonismo quantitativo. Por exemplo, veja comigo, acompanha comigo. Eu tenho uma linha do trem aqui, aí aqui ela desvia para a direita e tem um desvio para a esquerda. Uma pessoa está bem aqui onde tem esse desvio. Ela tem o poder de mudar a chave para o trem ou vir para a direita ou vir para a esquerda. O trem está vindo. Aqui na direita tem uma pessoa sentada bem na linha. E aqui na esquerda tem tem 5 pessoas sentadas, entendeu? E você está aqui no meio decidindo para que lado que o trem vai. Se você seguir a ética utilitarista com base no hedonismo quantitativo, o que você vai fazer? Você vai virar a chave para o trem ir para a direita e matar apenas uma pessoa, em vez de matar 5 pessoas. Entendeu? Ou seja, o resultado dessa ação ele vai ser 5 pessoas vivas, 5 pessoas felizes.
e uma morta. Aí que entra aquela parte que eu falei da crítica do Stuart, a crítica do Stuart. Que ele fala assim, ele pensa nessa pessoa que vai morrer aqui, nessa única pessoa. Por isso que ele é um cara que ele é muito usado na política, né, para falar sobre minorias, que as minorias também importam, né, também importam. Apesar de ter que escolher o menos pior, né, que é matar só um em vez de matar 5, essa pessoa, na concepção de Stuart, ela é importante também, ela é importante, né, não mudaria o fato, né, de infelizmente ter que ser ela escolhida para morrer, mas ele pensa nessa pessoa, né. Uma outra questão da ética utilitarista, que é bem polêmica, mas ela é usada muito hoje, nos dias de hoje, no que a gente vê nas políticas públicas, principalmente a política pública que a gente conhece como a política de redução de danos, né? Que funciona assim. Exemplo também, é distribuição de preservativo. Distribui-se um preservativo para quê? Para futuramente evitar maiores gastos com doenças, com gravidez indesejada, com criança abandonada, com aborto, com essas coisas, entendeu? A política de redução de danos, ela tem um viés da ética utilitarista, entendeu? E a ética utilitarista é usada também com base nos governos, tanto de direita, de esquerda, de centro, para decidir a destinação de verbas. Por exemplo, quando o governo estadual recebe uma verba do governo federal, recebeu 1 bilhão. Chegou aqui, o governo tem que decidir qual área que ele vai investir esse dinheiro. E ele escolhe investir esse dinheiro na área onde tem mais pessoas a serem beneficiadas. Pelo menos deveria, né? Essa é a ideia da ética utilitarista, né? Que a gente entende que o governo usa. Vamos usar esse dinheiro, vamos usar esse 1 bilhão que veio, vamos usar 900 milhões na educação, porque vai atingir mais pessoas, ou seja, mais resultados positivos. É mais ou menos esse o cálculo utilitarista que é usado, tá bom? A aula é isso, é bem curtinha, é bem simples, né? Qualquer coisa a gente conversa melhor na sala de aula, tem exemplos, tem exercícios, a gente se vê.